Olá, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa transmissão, a nossa palestra da noite, né? Antes de mais nada, agradecer ao convite do Cadu, né, que nos honrou com essa oportunidade de poder estarmos aqui falando um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da doutrina espírita, não é? Então é sempre muito bom ter essa oportunidade, é sempre muito bom fazer novos amigos. Então, nós agradecemos, não é, ao Cadu pela oportunidade. Nós gostaríamos de fazer uma prece para nós darmos início. Quem quiser acompanhar com a gente, né, para a gente poder ter uns minutinhos, né, de serenidade, de acalmar a mente, o coração, que a gente possa rogar em favor do planeta. Então, quem quiser acompanhar a gente, fique à vontade. Nós vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Agradecer a espiritualidade amiga que nos intui, que nos acompanha, que nos fortalece. Agradecer por mais um dia. Agradecer por mais uma oportunidade de serviço. E rogar a inspiração do alto, para que as nossas palavras, se não forem ensinar, que possam pelo menos não ferir, que nós possamos transmitir a mensagem do Evangelho com o mínimo possível de interferência nossa. Rogamos as bênçãos do alto a todos os nossos irmãos em maiores aflições, que neste momento tão difícil que atravessamos, rogamos por eles, Mestre, que possam receber, conforme a necessidade e o merecimento, todo o amparo, o consolo, o fortalecimento, para seguirem a caminhada, para que vençam a dor da morte, para que vençam a aflição da doença. E que todos nós nos unamos em uma corrente única de amor pela humanidade inteira, a fim de que nos fortaleçamos e que possamos vencer essa pandemia que nos afasta, que nos isola, mas que também nos ensina muito. Que assim seja. Bom, meus amigos, então, o tema que foi passado para a gente hoje foi curioso, mas o tema que nos foi sugerido pelo amigo Cadu intitulou-se como insegurança. E de começo foi até engraçado, porque, e aqui eu já devo fazer um agradecimento especial a duas amigas muito queridas, que é a Larissa Chaves e a Ana Carolina, a Larissa do Rio e a Ana Carolina aqui de Uberlândia também. Já devo fazer um agradecimento às duas muito especial, porque quando eu recebi o tema insegurança, a primeira coisa que eu me perguntei é o que eu vou falar. Como é que alguém que não estuda psicologia pode abordar um tema tão próprio da área? Então, a primeira coisa que me veio, que me bateu quando eu vi o tema insegurança foi insegurança. Então, é como que eu poderia abordar um tema ao qual eu não tinha nenhuma competência e continuo não tendo as competências, talvez, que eu deveria ter para abordar com mais propriedade, com mais, vamos dizer assim, com mais segurança. Mas então, de cara, eu aceitei o desafio, porque é muito bom quando você é desafiado. Ficar na sua, vamos dizer assim, na sua zona de conforto é bom, é agradável, vamos dizer assim, mas é perigoso.
né? Então é bom quando nós somos instigados, quando nós somos estimulados à pesquisa, ao estudo, porque a gente sempre acaba aprendendo muito mais. Então, eu acabei aprendendo muito mais com esse tema do que se eu tivesse sugerido um tema e que fosse ali do meu cotidiano, algo que seria mais fácil. Então, eu prontamente respondi, aceito o tema, e aí eu fiquei pensando, falei, mas como que eu vou falar de insegurança se eu não sou um psicólogo? Então, obviamente que quando a gente não dá conta das coisas sozinho, a gente recorre aos amigos, né? E graças a Deus que nós temos aí, então, a Larissa Chaves e a Carol, a Ana Carolina, que foram peças importantes para que a gente pudesse montar ou que a gente pudesse reunir as informações que nós vamos trazer aqui hoje. É claro que qualquer pessoa que pare um minuto para analisar, que foi o que nós fizemos de começo, analisar e refletir sobre a insegurança, nós poderemos facilmente, ou não, ou talvez não tão facilmente, mas nós poderemos, com algum trabalho, com algum esforço, concluir o que nós vamos passar aqui. A questão é, será que nós poderíamos afirmar, sem ter as bases, sem ter, vamos dizer assim, as referências que nos foram passadas? Então, todas as referências que nos foram passadas, elas vamos dizer assim, elas cooperaram com aquilo que nós pensávamos, mas nós não tínhamos base forte para afirmar. Então, foi aí o papel das duas muito importante, e claro que muitos aprendizados, né? A gente pensou um pouquinho, mas lendo, buscando, pesquisando, a gente aprende muito mais, a gente acaba aprofundando mais no assunto e vemos que talvez ali no começo estávamos muito no raso, né, muito no superficial. Então, todas as referências que elas nos passaram foi de suma importância para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho. Então, esclarecimentos feitos, né, o Cadu me jogou no fogo, mas ótimo, Cadu. Isso é ótimo, porque é assim que a gente aprende. Zona de conforto, ela é agradável, mas ela é perigosa. Então a gente agradece demais, é muito importante, né? Eu, particularmente, eu já falei aqui, mas repito, aprendi muito com as pesquisas, com as leituras, e é que hoje é evidente que a gente não tem nenhuma pretensão de passar receita infalível e não. Nós não temos nenhuma pretensão de resolver insegurança de ninguém. Mas o que nós vamos tentar fazer aqui é apontar caminhos que possam ser seguidos, alguns, vamos dizer assim, alguns dos caminhos que podem ser seguidos, para que a gente possa melhorar essa insegurança. Foi alguns dos caminhos que eu mesmo segui para preparar esse estudo e que me dá forças para estar aqui e poder falar desse tema. Quando a gente pensa em segurança, e aí aqui nós já destacamos um ponto muito importante, a insegurança, ela é às vezes causa do medo, de um medo, e às vezes ela é consequência de um medo. Então, às vezes o medo gera insegurança e às vezes a insegurança gera um medo. É um ciclo que é como se você perguntasse assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A insegurança e o medo são parceiros, assim, são sentimentos quase que análogos, e quando você fala de um, você está falando do outro, e quando você fala do outro, você está falando do um. Então é esse ciclo, insegurança e medo, e daí a problemática maior da insegurança, porque a insegurança pode gerar um medo que gera fobia, e a fobia ela paralisa, a fobia ela estaciona a pessoa, e a fobia sempre é prejudicial, né? Então a gente tem que tomar um cuidado. Porque o medo, dependendo do medo, ele não é ruim. O medo, ele não é, de cara, ele não é ruim. Aliás, o medo, às vezes, ele é um mecanismo de preservação. Se a gente fosse completamente destemido, você não teria medo nenhum de morrer.
Mas graças a Deus a gente tem medo de morrer, porque o medo de morrer talvez impede um suicídio. O medo de morrer talvez impede que você faça um mal a alguém. Então, o medo por si só, se você fala só medo, nem sempre ele é ruim. O problema é quando ele vira uma fobia. Aí é problemático. Mas, focalizando, ou vamos dizer assim, especializando a nossa análise sobre a insegurança, há alguns desdobramentos da insegurança que são um alarme. E às vezes nem sempre a gente vê esses resultados como uma consequência da insegurança. Aí a gente briga, a gente discute, porque a gente não percebe que o outro está inseguro. Então, por exemplo, nós gostaríamos de citar aqui alguns desdobramentos. Então, o inseguro, ele é ciumento, às vezes. Quando uma pessoa insegura está num relacionamento, muitas vezes, frequentemente, ele se porta como um ciumento. Aí aqui nós já devemos fazer uma referência ao livro que, aliás, que vai guiar a nossa reflexão. É o capítulo 4 do livro Conflitos Existenciais, Psicografia do Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, em que a benfeitora vai trazer, assim, consequências e tratamentos do medo, que é a insegurança. O ciúme é um primeiro alarme de uma pessoa insegura. Então, se você convive com alguém ciumento, ou se você é ciumento, procura ver se não há na base desse ciúme um sentimento de insegurança, um sentimento de falta de confiança em si mesmo. Porque a insegurança muitas vezes é uma falta de confiança em si. Então é uma insegurança. A insegurança leva ao ciúme. Como? A pessoa, ela pensa assim: como é que o outro gosta de mim? Eu sou tão ruim, eu sou tão mal, ele vai me largar. No medo de ser abandonado, a pessoa passa a ser ciumenta. Porque ela quer, vamos dizer assim, cercear, ela quer fechar a outra pessoa num mundinho dela, para que a outra pessoa não saia, para que a outra pessoa não tenha opção de, vamos dizer assim, de escapar. Então ela prende a pessoa. Ela prende nas garras do ciúme. Então se torna uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva. Por quê? Porque é insegura. Então a pessoa pensa assim: não, mas eu sou péssimo. Se o meu namorado, minha namorada, o meu marido, minha esposa, conviver com outra pessoa, rapidinho ela vai descobrir que essa outra pessoa é melhor do que eu, ela vai me largar. Então começa um ataque de ciúme. Um ataque de querer, vamos dizer assim, fechar a vida do outro. Mas qual que é o problema do ciúme? Ou melhor, qual que é o problema do ciumento? O ciumento, ele acha, ou vamos dizer assim, o ciumento tem certeza que o outro vai deixar de fazer as coisas por conta do ciúme que ele sente. Esse é um erro gravíssimo do ciumento. Porque o outro, vamos dizer assim, tem 3 consequências para alguém que é ciumento. A mais, vamos dizer assim, talvez a mais rara, ou a mais difícil de se encontrar, é quando o outro não suporta nem um minuto de ciúme e larga. Deixa o relacionamento. Fala assim: você é assim? Você é ciumento desse jeito? Não quer isso pra mim. E termina logo ali. Então o ciumento fica sozinho nesse caso. Então, no primeiro caso, o ciumento fica sozinho logo de cara. Há um segundo caso, que é: o outro se submete ao ciumento. E aí ele, de fato, deixa de fazer as coisas porque o outro tem ciúme. Então ele deixa de sair com os amigos, ele deixa de ir no clube, ele deixa de fazer as coisas que ele gosta porque o outro sente ciúme. Só que, quanto tempo isso dura? Quanto tempo isso dura? Daqui nós vamos ter
vamos ter dois desdobramentos. Ou o outro vai deixar o relacionamento, então é só uma coisa que vai prolongar o término do relacionamento, mas ele vai chegar. Ou, o que é pior, o outro vai fazer escondido. Aí aqui é o que mais acontece. O ciumento, ele acha que o outro vai deixar de fazer as coisas, só que o outro frequentemente não deixa, ele só faz escondido. Então, assim, eu morro de ciúme da minha namorada sair com as amigas dela. Ela pode deixar de sair no primeiro momento, mas depois ela vai começar a sair escondida. Vai começar a fazer escondido. Porque ela olha e fala assim, mas não tem problema nenhum. Eu só quero confraternizar com os meus amigos e você tem ciúme disso. Não tem problema nenhum. Então, ela começa a fazer escondido. O que mais tarde pode acabar levando ao término do relacionamento. Então, até aqui, o ciumento, ou ele está sozinho, ou ele vai ser abandonado, ou ele está sendo enganado. Então, o ciúme, até agora, ele não levou a nenhuma situação boa. Vamos dizer assim, a terceira consequência do ciúme é a pessoa vai se sujeitar pelo resto da vida ao ciúme do parceiro. Aí, então a pessoa ela vai realmente deixar de sair, ela vai deixar de fazer as coisas dela, ela vai, vamos dizer assim, colocar a vida dela em função do ciumento. Agora eu te pergunto, tem como alguém ser feliz assim? Convivendo dessa forma? Se sujeitando às vontades e aos caprichos do outro? Então, ou o ciumento fica sozinho, ou ele é enganado, ou ele faz o parceiro infeliz. O ciúme. E é engraçado, a Joana de Anjos chega a comentar isso aqui, eu achei interessante ela falando. Ela diz assim: aí as pessoas falam assim, não, mas o ciúme apimenta a relação. O ciúme é importante para o amor, para aquecer o amor. Aí a Joana fala assim: isso é um desvario, porque o que alimenta o amor é o amor. O que ela está dizendo? Você fala assim, não, mas o ciúme é importante, tem um ciúmezinho ali, outro aqui. Só que convive, talvez o ciúme pode ser legal no começo. Pensa 20 anos ao lado de uma pessoa ciumenta. 30, 40, 50 anos ao lado de uma pessoa ciumenta. Até um mínimo de ciúme torna cansativo, fica difícil a relação. Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu imaginei assim, o ciúme é um ácido. Ele é um ácido, ele vai corroendo assim. Talvez no princípio ele pode deixar até a coisa mais brilhante, mais bonita, mas no final ele acaba desmanchando. Ele acaba corroendo a relação. Então no começo pode ser engraçado, pode ser fofo, pode ser bonitinho, mas, aliás, assim, tudo no começo da relação é bonitinho, né? Então, assim, até o defeito é bonito. Então o ciúme também passa, né? Passa desapercebido. Mas depois de 20, 30, 40 anos, imagina. Então o ciúme, ele é um ácido, ele vai corroendo a relação. Quando você vê, a relação acabou. Então, por que está um ciúme? Por conta da insegurança. Então nós temos que tratar essa insegurança. Temos que tomar conta dessa insegurança, para que não vire ciúme. Até porque, se o outro desejar sair da relação, será que compensa mesmo manter uma relação com alguém que não quer ficar nela? Então, nós vamos acabar concluindo que o ciúme ele não faz sentido. Se o outro quer ir embora, que vá. Porque, por mais que eu possa estar feliz ao lado dele, ele não está feliz ao meu lado. Então, o outro tem que poder ir. O ciúme ele não faz sentido, pelo contrário, o ciúme acaba matando o sentimento, fruto de uma insegurança de não se achar bonito o suficiente, de não se achar legal o suficiente, de não se achar atrativo o suficiente. De pensar assim, o outro vai me largar, o outro vai me deixar. Eu vou perder, porque o ciúme também é sobre objetos, né? Eu vou perder aquele objeto, ou vou perder aquela pessoa. Então, o ciúme, nós vamos acabar concluindo que ele não tem sentido. Então, nós precisamos tratar.
Não é alimentar o ciúme, porque o ciúme é ruim. O que alimenta uma relação é o amor. O ciúme vai corroendo. Então precisa tratar. Um outro ponto da insegurança que nós gostaríamos de tratar é a inveja. Porque tem gente tão pequena, mas tão pequena, que para ela se sentir grande, ela diminui o outro. Isso é inveja. Então, tudo que o outro tem não é bom. Ou ele deseja tudo que o outro tem. Então, ou há um menosprezo do que o outro possui, do que o outro é, do que o outro faz, ou há um desejo de possuir o que o outro tem, de ser o que o outro é. Aí a Joana de Anjos fala assim, mas você tem que parar para pensar assim, às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, eu queria tanto ser famoso igual aquela pessoa. Assim, mas será que você suportaria a carga da fama? Então a gente vê um tanto de pessoas querendo ser famosas, querendo ser celebridade. Falou assim, será que você suporta a carga de ser famoso? Será que você suporta, por exemplo, sair para ir no shopping e levar 3 horas para ir comprar um chocolate porque você foi parado a cada minuto por uma pessoa que quer tirar uma foto? Será que você suporta isso? Será que você suporta ser vigiado, ser julgado? Então a gente às vezes quer aquilo que o outro tem, mas a gente não se pergunta se nós somos capazes de viver como o outro vive, ou de conduzir a nossa vida como o outro conduz. Frequentemente nós não vamos conseguir. Porque se fosse para eu estar na posição do outro, a vida vai se encarregar de me levar até lá. Tudo que eu preciso fazer é me esforçar para ficar pronto. Tudo que eu preciso fazer é, posso sim buscar as oportunidades, mas é me preparar, porque a oportunidade ela virá ao meu encontro e aí sim eu poderia aproveitá-la. Mas a questão é, quando a gente inveja o que é do outro, a gente deseja o que é do outro, talvez é a insegurança dizendo assim, você não é tão bom quanto ele. Você não é tão capaz quanto ele. Você é menos do que ele. Aí ou a gente deseja o que o outro tem, ou o que é pior, a gente menospreza o outro. E aí todas as conquistas do outro são pequenas ao nosso ver. É claro que aqui eu estou colocando a gente na posição do inseguro. Mas aí a Joana de Anjos também lembra isso, é muito interessante ela ter falado. Mas a gente também tem que usar esses conhecimentos e essa, vamos dizer, essa análise para, vamos dizer assim, para perceber a insegurança no outro. Porque talvez a gente está sendo invejado e a gente está, vamos dizer assim, devolvendo a inveja com ódio. Então, a pessoa deseja tudo que é meu, aí eu passo a brigar com ela. Ou a pessoa é ciumenta em relação a mim, aí eu passo a brigar com ela. Não, o ciumento e o invejoso é uma pessoa fraca, é uma pessoa insegura. Ela não precisa do meu ódio, ela precisa do meu cuidado. Então, quando a gente for defrontado, né, quando a gente se defrontar com pessoas possessivas, pessoas que menosprezam os outros, ela não é forte. Pelo contrário, ela é fraca. Muito fraca. Ela é tão fraca que ela precisa diminuir o outro para se sentir grande, de tão pequena que ela é. Então aqui o Emmanuel faz muito isso, né? O Emmanuel, ele faz muito dessa dualidade. Ora você é o portador da doença, ora você encontra alguém com a doença. A insegurança, vamos dizer assim, é uma doença. A pessoa insegura, ela tem um problema, ela precisa resolver esse problema. Então, ora nós vamos ser essa pessoa, ora nós vamos nos deparar com pessoas assim. Então, a gente precisa ter esse tato para perceber que nem sempre as acusações que chegam a nós são verdadeiras. Talvez nós estamos sendo acusados justamente porque nós estamos no caminho certo, mas tem um inseguro analisando a situação. E às vezes, até por insegurança, a gente aceita a opinião do outro e recusa a nossa. Então, Emmanuel diz assim: se
Alguém te ofende, analisa o que foi dito, e se você está com a consciência tranquila, que importa? Cumpre o teu dever e caminha. Então, analisou, a pessoa me falou isso e aquilo. Falou assim, será que ela está com a razão? Eu falei, não, ela não está com a razão. Então, se ela falou, se ela deixou de falar, é problema dela. Eu não tenho nada com isso. Ela que acusou, ela que inventou, então é problema dela. A vida fica mais leve, né? Quando a gente deixa de se importar com o que o outro falou ou que deixou de falar. Porque quando o outro fala algo ruim, isso diz algo sobre ele. Mas quando eu acato o que ele falou, isso diz algo sobre mim. É o que o Rossandro fala sempre. O problema não é quando a pessoa te ofende ou quando a pessoa te menospreza. Não tem problema da pessoa fazer isso. O problema é quando você acredita no que ela falou. Aí é problemático. Então a gente tem que ter esse tato, né, de reconhecer uma fraqueza, uma insegurança no outro, não para vamos dizer assim, pôr o dedo na ferida, né, vamos dizer assim, agravar a insegurança ou o defeito do outro, mas para ajudá-lo a levantar, que foi isso que Jesus ensinou. Mas há um terceiro ponto, e esse nós julgamos mais, vamos dizer assim, talvez mais frequente ou mais comum, que é aí aqui talvez já fosse até uma causa da insegurança. Que talvez a gente alimente a insegurança, talvez a gente gere a insegurança, alimenta, fomenta, por medo de ser orgulhoso. Então a pessoa tem tanto medo de ser orgulhosa, tanto medo de ser humilde, de ser orgulhosa, de ser vaidosa, que ela apaga a luz dela. Ela se diminui. E isso gera uma insegurança. É a insegurança de ser orgulhoso. Ela está com medo de ser orgulhoso, ela está com medo de ser vaidoso. Então ela apaga as qualidades dela em nome de humildade. Aqui é delicado. Aqui a gente precisa, vamos dizer assim, ter um pouco mais de atenção. Porque nós precisamos rever o nosso conceito de humildade. Nós precisamos olhar com mais atenção para o que seja de fato humildade. Porque a pessoa que se sente pior que todo mundo, que nada que ela faz está certo, que ela não sabe nada, que ela não consegue nada, isso não é humildade, isso é tristeza. Isso é falta de autoconfiança. Isso é menosprezo de si mesmo. Isso é apagar a sua luz. Quando na verdade Jesus diz assim: brilhe a vossa luz, né, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, apagar as próprias qualidades por um medo de ser vaidoso, por um medo de ser orgulhoso. Nada que você faz está certo, você não sabe nada, você não consegue orientar ninguém, você não serve. Calma. Isso não é humildade. Isso é tristeza. Isso é menosprezo de si mesmo. Então nós temos que ter um cuidado. Cuidado porque humildade não é esse menosprezo. Humildade não é o desvalorizar-se. Mas a humildade, nós dizemos muito isso, a humildade é um equilíbrio. É um equilíbrio entre o que eu sou e o que eu não sou. É o que eu sei e o que eu não sei. É um equilíbrio. É eu ter consciência disso. Quando eu tenho consciência do que eu sei e, sobretudo, do que eu não sei, aí eu consigo ser humilde. Porque aí eu consigo reconhecer, por exemplo, que eu tenho muito mais para aprender, sem menosprezar o que eu já sei. Então, imagina, você vai fazer uma cirurgia delicada, né? É um caso de um amigo próximo, a filha precisou fazer uma cirurgia no cérebro,
uma cirurgia delicadíssima, a chance de dar sequela era enorme. Imagina você com seu filho para fazer uma cirurgia dessa, você chega para o médico e fala assim, e aí, doutor, o senhor acha que vai dar certo? Aí ele fala assim, não sei, porque eu não sou bom nisso. Eu não, não, eu não dou conta. Assim, eu vi na faculdade, mas não sei. Imagina, você chegar para o médico que vai operar sua filha ou seu filho, e o médico, tentando ser humilde, nesse conceito de humildade, fala, não, eu não sei nada, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, aliás, eu acho que eu vou embora. Imagina. O que você espera do médico? E aí, esse amigo meu levou para o médico, e o que o médico fez? Falou, olha, tem riscos, tem riscos. Só que eu já fiz isso aqui 1000 vezes. Eu tenho um curso nos Estados Unidos só para esse tipo de cirurgia. Então, eu estou confiante. Não é soberba, não é vaidade, é uma noção do que eu sei e do que eu não sei. Ele falou, olha, eu já fiz isso aqui 1000 vezes. Fiz um curso nos Estados Unidos só para esse tipo de cirurgia. Então, estou confiante. Mas tem riscos? Porque se a gente pegar o conceito de humildade como sendo esse, de um menosprezo de si mesmo, talvez a gente não vai compreender algumas falas de Jesus. Então Jesus fala assim, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Mas ele não está se colocando como bonzão, não? Nesse conceito de humildade? Ou ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou até chegar no ápice, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. Imagina se o conceito de humildade foi esse. Jesus é o mais vaidoso de todos. Por que Jesus pode falar uma coisa dessa? Porque ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é. Então ele pode falar. Ele é o que vai me aliviar de fato, então ele pode falar. Mas onde que nós vamos ver humildade em Jesus? O jovem chega para Jesus e fala assim, bom mestre. Aí Jesus fala assim, por que você está me chamando de bom? Bom só um, que é Deus. Fala, claro. Jesus conhece e compreende Deus. Viu a Deus. Você acha que ele pode se sentir bom? Só que mestre ele aceitou. Ele não recusou o mestre. Ele não falou assim, não, eu sou aluno também, eu tô aqui para aprender. Não. Ele falou assim, o bom ele recusou, porque conhece Deus. Se eu conhecesse Deus, talvez também não me acharia bom. Conhecendo Deus. Mas o mestre ele aceitou. Então é a noção exata. Eu sei o que eu sou e o que eu não sou. Isso é humildade, porque aí eu vou ter noção de onde que eu posso crescer, para onde que eu posso crescer, para onde que eu já estou, vamos dizer assim, bem, e para onde eu posso crescer. O fato é que a gente é muito pequeno ainda, então a gente pode crescer para tudo quanto é lado. Mas a gente já tem coisas boas dentro de nós. Não é? Nós vamos falar um pouquinho mais no final disso. Mas nós já temos coisas boas dentro de nós. Então nós somos ruins mesmo, gente, mas assim, nós já temos uns avançozinhos. Nós já conseguimos olhar um pouquinho para o outro, já conseguimos fazer um pouquinho de caridade, já conseguimos nutrir amor. Então já tem coisas em nós que são boas. Nós não somos esse demônio que às vezes a pessoa pinta por tentar ser humilde. E ainda mais espírita. Espírita tem uma mania de se menosprezar que é curiosa. O espírita não faz nada certo quando ele está lá dentro do centro. Né? Fora do centro ele é o bonzão, mas dentro do centro ele não é capaz de dar um passo, porque ele não serve. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque isso acaba alimentando a insegurança. E às vezes autoconfiança não é vaidade. A gente só tem que ter um cuidado para essa autoconfiança não virar soberba. Então como que funciona? É assim, não tem problema se você fala assim, eu sou bom nisso, eu faço isso aqui bem. Não tem problema. Se você realmente, imagina, você ficou anos estudando, você ficou anos praticando, é natural que você seja bom naquilo. Não tem problema. O problema é quando você fala assim, eu sou o melhor. Aí tem um problema. Aí tem um problema grave. Por quê? Sempre vai existir alguém melhor que a gente. Então não tem problema falar assim, você é bom nisso? Olha, eu estudei bastante, eu posso ser que eu erre,
Mas eu já acertei muito, eu já fiz muito, então eu acho que assim, consigo fazer. Mas tem gente muito melhor que eu, com certeza. Porque sempre vai ter. Então não é nem. E não precisa se abalar com isso. É natural que tenha pessoas melhores. Aliás, é bom que tenha. Porque quando a gente olha alguém, por exemplo, a gente fez um concurso. Eu fiquei em 20º lugar. Só que o primeiro, a pessoa que ficou em primeiro, eu não tenho que invejar ela. Eu tenho que olhar para ela e falar assim: essa pessoa está me ensinando uma lição. Qual lição? A lição de que é possível chegar em primeiro. Então a gente tem que ir aprendendo, entendendo que a gente não sabe tudo, que a gente não conhece tudo, que a gente não dá conta de tudo, mas que já há ali uma qualidade boa em nós. Nós já temos qualidades boas. Né? Não tem problema nenhum reconhecer isso. O problema é quando você acha que não tem mais nada para aprender ou não tem mais para onde crescer. Aí virou soberba. Aí é uma autoconfiança que virou soberba. Mas e aí entrando então já pegando esse gancho, né? Da gente, vamos dizer assim, da gente olhar com mais carinho para nós, com mais tato, com mais paciência para nós mesmos. Quando a Joana, lá no livro Conflitos Existenciais, ela começa a falar de, vamos dizer assim, de tratamento, de, de formas de lidar com a insegurança, a primeira coisa que ela coloca é amor. Como que você trata a insegurança em você ou no outro? Amor. Simples assim. Mas como? Né? Como que o amor vai tratar a insegurança? O amor ao próximo é evidente. Porque quando você ama, você instrui, você apoia, você sustenta, você levanta o outro, você ajuda o outro a caminhar. O amor ao próximo é dar a mão ao outro e falar assim: nós estamos juntos nessa caminhada. E aí você, seu suporte, um suporte que vai ter paciência, que vai ter resignação para ajudar o outro a levantar. É ensinar amando. Né? É aquele tato para falar, para indicar, para criticar, que é importante. Apontar ali onde poderia ser melhor, mas com amor. É como o Chico dizia, você quer entregar uma verdade para uma pessoa, você pega uma gota de verdade, mistura num litro de amor, aí você entrega. Né? Então, o amor ao próximo ele é importante para que a gente possa ter esse tato, essa sensibilidade de esperar o tempo do outro, de, vamos dizer assim, de ter tolerância, porque muitos esperaram o nosso tempo. Talvez nós já cometemos erros muito piores do que o que está sendo apresentado para nós. Mas alguém nos esperou ter consciência, esperou ter esclarecimento. Então, o amor ao próximo vai nos facultar isso, né? Vai nos permitir ter essa sensibilidade, né? De esperar o tempo do outro, de apoiar, de incentivar, né? Mas aí há um ponto talvez assim mais confuso, mais sombrio para nós. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Eu gostaria de propor a cada um, quando eu estou no centro é mais fácil, né? Porque aí eu vejo as pessoas. Aqui eu não estou vendo ninguém, mas eu gostaria que cada um parasse, fizesse uma pausa aí e pensasse assim. Eu gostaria, se quiser fechar o olho para se concentrar, eu gostaria que você lembrasse das pessoas ou dos nomes das pessoas que são mais importantes para você. Gostaria que você linkasse aí, elencasse na sua mente as pessoas que são mais importantes para você, o nome, o rosto, encarnado, desencarnado, não importa. Pensa, pensa nas pessoas mais importantes na sua vida. Estou pensando aqui também. Então, pensou?
né? Elencou aí, pensou as pessoas, mas não precisa ser todo mundo também não, que é muita gente, né? Tem muita gente importante na nossa vida. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Dessas que você pensou, quanto tempo levou para você pensar em você? Das pessoas que você elencou de importância na sua vida, quanto tempo levou para você pensar em você? Aí tem gente que fala assim, eu fui a primeira, né? E nem pensei em mim. Nossa, eu nem lembrei de mim, eu só pensei nos outros. Fala assim, eu fui o 10º, eu fui o 5º. Então deixa eu te contar uma coisa, você é a pessoa mais importante da sua vida. Aí você fala assim, mas será que não é egoísmo ou não é orgulho eu me pôr como o primeiro da lista? Assim, eu tô te dizendo, o seu nome devia ser o primeiro, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Porque há uma coisa que só você pode fazer por você, que é a sua reforma. É a sua reforma íntima. É a sua mudança. Só você pode fazer isso. E é só isso que te salva. Então você pode, como o Emmanuel fala, né? Você pode ter intercessões de tudo quanto é lado. Para te ajudar, para te resgatar. A questão não é quantos você vai ter para te resgatar. Ou quantas pessoas vai ter para te livrar dos erros. Não é isso. A questão é o que você vai fazer para não errar mais. Então, você é a pessoa mais importante na sua vida. Aí fala assim, mas não é egoísmo eu me pôr assim como o primeiro? Fala assim, não. Egoísmo seria se você fosse o único nome da lista, né? Você cita as pessoas mais importantes para você. Você fala assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu também, quarto eu, quinto eu. Mas não, acho que só tem eu. Aí é um problema. Ser o primeiro não só não é um problema, como é essencial. Por que eu estou dizendo isso? Aí talvez você pode questionar assim, mas eu li lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e de fato tem uma mensagem que diz que o amor próprio é um problema. Eu li lá Kardec falando que a gente tem que esquecer da gente para cuidar do outro. Mas por que eles estão falando isso? Primeiro, porque o nosso conceito de amor é tão desvairado que se eles incentivassem o amor próprio, a gente ia ler egoísmo. E segundo, que a gente pensa tanto na gente, mas tanto, que o dia que você achar que você esqueceu de você, aí é porque você está pensando em você num nível adequado. Então, quando Kardec fala assim, você tem que esquecer, lá na lição do óbolo da viúva, né? Kardec fala assim, tem que esquecer de si mesmo. Mas claro, nós somos tão egoístas, mas tão egoístas, que quando você pensar, fala assim, agora eu esqueci de mim, aí você está pensando em você num nível adequado. Porque o esquecimento completo de si mesmo, ele te desencarna. Porque você não vai comer mais. Aliás, vai virar uma tormenta. Porque você não vai suportar nem comprar uma roupa mais para você. Porque a hora que você for comprar a roupa, você pensa assim, mas tem tanta gente passando frio, passando sem roupa, eu não vou comprar para mim, vou comprar para o outro. Aí você, no final das contas, você anda pelado. Né? Porque só que faz para o outro. Aí não se alimenta, morre de desnutrição. Não toma conta de si mesmo, não toma conta do corpo físico, desencarna. Descuido. Então, o esquecimento completo mesmo, assim, eu só vou fazer para o outro. Você vai durar mais 15 dias aqui na Terra. Porque se você ficar sem comer, em 15 dias, é certeza que você desencarna. 15 dias sem tomar água, acho que até menos, né? Nem precisa disso tudo. Porque você não vai tomar mais um copo d'água. Mas tem tanta gente passando sede, vou dar esse copo d'água para o outro. Porque às vezes a gente esquece que o mandamento de Jesus não é só amar ao próximo. É amar ao próximo como a si mesmo. Porque é preciso se amar. É preciso gostar de si mesmo. Porque do contrário, duas consequências. Primeiro, que a gente morre, né? Se não gostar da gente, a gente morre mesmo, é fato. Segundo, que se a gente não gostar da gente, se a gente não nutrir um amor por nós mesmos, não só a gente vai estar alimentando insegurança, como essa insegurança vai estar assim, distanciando as pessoas da gente.
Conviver com uma pessoa que não se ama é muito, muito difícil. Porque uma pessoa que realmente não gosta de si, ela é incapaz de, de ser uma pessoa talvez assim agradável, uma pessoa de boa convivência, porque tudo que ela faz está errado. Tudo que ela faz não devia ter feito de forma diferente. Tudo que ela fala não devia ser falado. E aí você não consegue nem corrigir uma pessoa dessa. Como é que você vai apontar uma falha de uma pessoa que acha que ela é a pior de todas? Aí que você vai acabar com a pessoa mesmo. Então, a pessoa que não se ama, ela se torna uma pessoa difícil de conviver. Então, a gente tem que ter amor próprio, para que a gente não se torne essa pessoa difícil de conviver e para que a gente possa realmente viver e não apenas existir. Né? Porque tem muita gente que só existe. Nós precisamos viver. Consequência dos dois, amar ao próximo e amar a si mesmo, é amar a Deus. Consequentemente, por isso que Jesus fala assim: o primeiro mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu dou um outro semelhante a esse, amar ao próximo. Fala, mas por que é semelhante? Por que amar ao próximo é semelhante a amar a Deus? Não vamos pensar no pai perfeito que Deus é, não. Pensa num pai da terra. Ama o filho de uma pessoa. É como se você estivesse amando a pessoa. Faz um bem para um filho de uma pessoa. A mãe dessa pessoa que você fez um bem é mais grata a você do que a própria pessoa. Né, aí o Emmanuel fala assim, lembra que o obsessor tem mãe. A hora que você trata o obsessor bem, talvez ele nem percebe, mas a mãe dele percebe. Agora, se pais imperfeitos ficam felizes quando têm os filhos bem tratados, imagina Deus. A perfeição, o pai perfeito, né, a mãe perfeita que é Deus. Imagina. Você trata um filho de Deus bem, ele fica muito mais feliz do que a pessoa. Por isso que amar ao próximo é semelhante a amar a Deus. Amar ao próximo como a si mesmo é semelhante a amar a Deus. Porque Deus está em nós, nós somos parte, né? Nós temos a centelha divina. Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, nós somos seres inteligentes. Então, nós temos parte de Deus. Deus é a inteligência e nós temos inteligência. Nós somos inteligentes. Então, nós temos parte. Então, nós somos parte. Então, quando você ama uma pessoa, às vezes a pessoa é incapaz de reconhecer, de agradecer, mas não que importa. Tem um ser perfeito e absoluto muito mais feliz, que é Deus. Então, é por isso que aí a Joana fala isso, né? O amor ao próximo e o amor a si mesmo é, consequentemente, você ama a Deus. Porque, até no livro Boa Nova, tem uma hora que Jesus pergunta para Levi assim, é justo amar a Deus aniquilando seus filhos? Pensa. Não, não. Então, a melhor forma de amar a Deus é amar as pessoas. Né? Então, o amor próprio, ele não é um problema. Ele é um problema quando ele vira egoísmo. Quando é só para mim, aí é problema. Quando é só eu, tudo é para mim. Só eu posso, só eu quero, só eu tenho, aí é um problema. Aí é um amor próprio que virou egoísmo. Mas o amor próprio genuíno, ele é saudável, ele é essencial. E o amor próprio, o amor a si mesmo, ele vai desdobrar em outras coisas boas que vão ajudar a tratar a insegurança. Porque talvez a gente seja inseguro por medo de errar de novo. Ah, mas eu já errei tanto nisso, eu não dou conta, eu não vou fazer, porque eu já errei demais. Aí talvez essa insegurança é fruto de coisas dessa vida ou de coisas de vida passada, que você não soube lidar, que... enfim. E aí você cria aquela insegurança de tentar de novo. Só que o tentar de novo é importante. E para que a gente possa tentar de novo, o amor próprio vai nos permitir uma coisa muito falada hoje em dia, muito importante, que é auto-perdão ou autoaceitação. É uma coisa assim, errei mesmo. Posso mudar o passado? Não, não posso. Então o que eu posso fazer? É a frase do Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora
e fazer um novo fim. Isso é o auto-perdão. Isso é a autoaceitação. Eu não posso corrigir os erros do passado mais, eu não posso voltar lá e corrigir. Tudo que eu posso é fazer diferente daqui para frente. Aí eu posso. Então, a gente precisa gostar da gente mesmo para ter força. Então, eu errei 1000 vezes, mas eu vou tentar de novo. Né, eu lembro, conta-se que Thomas Edison levou muito tempo para inventar a lâmpada, né? Mas toda vez que ele errava, ele deixava para trás o erro e falava assim: isso aqui é mais uma forma de como não fazer. Porque a gente ainda não entendeu que o erro traz uma lição muito importante, que é como não fazer, como não agir. Então é menos uma possibilidade, porque você já viu que aquela possibilidade dá errado. Então eu falo assim: eu já sei que eu não posso, por exemplo, falar o que eu penso sem medir palavra, porque eu ofendo as pessoas. Deu errado. Eu ofendi, eu magoei, eu afastei pessoas que eu amo. Então a gente vai aprendendo com os equívocos que as pessoas são mais importantes do que talvez uma opinião que eu tenha sobre essa pessoa. Talvez compense mais eu manter o relacionamento do que sair emitindo as minhas opiniões, até porque elas podem nem estar certas, nem estarem certas. Então a gente vai aprendendo a lidar com o erro, entendendo que o erro te mostra como não fazer, até que você encontre a forma de fazer. Então é o que o Thomas Edison fez, né? Ele errou 1000 vezes. Na 1001 ele acertou. Por quê? Porque ele aprendeu 1000 formas de como não fazer. Acabou as possibilidades, aí ele acertou. Não é? Então, a gente entender, o auto-perdão está muito ligado à questão de entender o erro, ou a importância do erro. Né? A importância daquilo que eu não soube, ou eu não dei conta. Porque o erro também vai mostrando as nossas limitações, vai mostrando as nossas fraquezas. E isso é muito importante. Por que é importante? Porque a gente só resolve um problema quando a gente sabe que ele existe. Se a gente não souber que o problema existe, não tem como resolver. Então, quando a gente erra, a gente está revelando uma parte nossa que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Então, a gente eu errei nisso porque eu falei sem pensar. Então, da próxima, eu vou pensar antes de falar. Ou vou tentar. Vou tentar. Né? Então, uma frase muito bonita, porque assim, às vezes a gente começa a ver os nossos erros e a gente não entende que isso é parte da evolução. A primeira parte, o primeiro passo da evolução é reconhecer o próprio erro. É entender onde é que nós estamos errando, porque daí nós vamos montar a solução. Então, o primeiro passo para resolver o problema é conhecer o problema. Então, todos os erros que nós cometemos, eles nos ensinaram muito. Então, eu lembro aqui de Alcione, no romance Renúncia. Alcione diz assim: quem encontra forças para julgar o próprio erro, já recebeu do Senhor alguma luz. Olha, olha isso. Quem encontra forças para julgar o próprio erro, já recebeu do Senhor alguma luz. Porque o que tem de gente olhando o erro do outro, esquecendo de olhar o próprio. Então, olhar os próprios erros é uma bênção. Talvez você levou 15 encarnações para parar de reparar no outro e reparar em si. E esse é o primeiro passo da solução. Toda solução passa pela identificação do problema, por conhecer o problema. Porque se você não conhecer, como é que vai resolver? Não é? E com isso, tem um paralelo aqui eu já vou caminhando para encerrar a nossa fala, que é a gente notar as coisas boas que a gente já fez. Por que isso é importante? Não é para envaidecer, mas é porque assim, ó, quando você olha para algo que você conseguiu fazer, a primeira pergunta é: imagina que você resolveu um problema que chegou para você. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é:
Quando o problema chegou, você já tinha certeza da solução? Muitas vezes não. Muitas vezes o problema chega para nós e a gente fica desesperado, porque a gente não sabe a solução. Passa ali uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 20 anos, o problema resolve. A gente resolve o problema. Então a pergunta é: quando o problema chegou, você tinha certeza da solução? Não. Mas você não foi capaz de encontrar a solução? Eu fui. Bom, se você foi capaz de encontrar a solução desse e de inúmeros outros problemas, por que que é o problema de agora que você não vai conseguir? O Emmanuel diz isso. No livro Rumo Certo, no capítulo 58, ele diz assim: nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Nós vencemos todos os outros dias difíceis, será que é esse que nós não vamos conseguir? Quando a gente para analisar a nossa experiência, quando a gente para analisar a nossa trajetória, a gente vai ver que a nossa trajetória é constituída de problemas e soluções. O problema chega e nós encontramos a solução. Para que isso é importante? Para dar confiança, para dar segurança de que esse problema que vai chegar agora, eu também vou resolver. Esse problema que chegou agora, eu também vou resolver. É olhar para o passado para entender que o futuro pode ser diferente do que a gente acha que vai ser. O André Luiz chega a dizer assim: quando chegar um problema para você, fique calmo. É possível que o problema se resolva sozinho, sem que você faça nada. Quantas vezes isso acontece? Não é? E às vezes a gente precisa fazer, ok, mas nós encontramos a solução de todos os problemas que nós tivemos até ontem. É o de hoje que não vai ter? É o de hoje que vai acabar com a gente? Então é perceber as nossas realizações. É perceber que ao longo do tempo a gente foi desafiado e venceu. Para entender que o desafio de agora nós vamos vencer também. Porque, como diz o Cristo, Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. O fardo que é posto é porque não somos capazes de carregar. Pode ser doloroso, pode ser difícil, eu não estou falando que é fácil e nem que é agradável, mas a solução vai ser construída. Nós não vamos ser aniquilados por problema nenhum. Então, talvez uma insegurança de não se sentir capaz é fruto de uma falta de análise de si mesmo, né? E claro que a insegurança é um problema às vezes grave, um problema que traz, como nós mencionamos no começo, é um medo que gera fobia. E aí nós, inevitavelmente, vamos ter que procurar uma ajuda de um profissional. Porque nós precisamos desmistificar a ideia de que psicólogo é médico de gente doida. Né? Psicólogo só atende gente doida. Eu até brinco assim, psicólogo realmente é coisa de gente doida. Mas você conhece alguém que não é doido? Eu não conheço. O psicólogo é coisa de gente desequilibrada. Você conhece alguém perfeitamente equilibrado? Eu não conheço. Tem pessoas que aparentam. Tem pessoas que aparentam ser equilibradas, aparentam ser normais, né? Assim, sãs. Mas a hora que um problema chega, a hora que uma dificuldade visita ela, a hora que ela é desafiada, tudo aquilo que ela escondia dentro dela vem à tona. E ela explicita ou ela externaliza o seu desequilíbrio, os seus medos e a sua loucura. Então, psicólogo é coisa de gente doida? Falou, você conhece alguém que não é? Eu, particularmente. Então a gente precisa desmistificar isso, né? O psicólogo ele vai ajudar a gente a lidar com essas questões. A Joana chega a falar isso aqui, porque ela diz assim, talvez você acha que doença é só uma doença mental, é só uma esquizofrenia, é só um transtorno de bipolaridade, é só um toque. Não, isso são casos mais graves. Mas esses medos, essas inseguranças que nós temos, todas são, vamos dizer assim, entre aspas, doenças que nós precisamos tratar. Né? Porque não dá para imaginar um Cristo inseguro.
ou um Cristo perturbado, ou desequilibrado por qualquer problema que seja. Cristo está em paz. E nós estamos à procura dessa paz. Então, busque ajuda, não tem problema nenhum, não quer dizer que você é maluco. Não, é buscar ajuda, né? A gente usar as ferramentas que nós dispomos para realmente construir dentro de nós um edifício sólido e uma personalidade robusta para enfrentar as dificuldades do dia a dia, né? Então, pessoal, aqui fica então a minha gratidão. Eu peço que se eu falei alguma bobagem, né, se eu falei algo que você discorde, me perdoe, né, que foi fruto de um estudo que a gente buscou fontes, buscou a ajuda das duas amigas que nós mencionamos no começo, e se teve algo que te feriu, algo que te magoou, desconsidere, fique com o evangelho, né, a gente sempre diz isso. Se algo que eu falei não foi legal, fique com Cristo, que com certeza é um guia mais seguro, né? Mas agradeço ao Cadu, eu particularmente aprendi muito, espero que de alguma forma, nem que seja um pouquinho, possa ter sido útil para mais alguém. E é isso, pessoal, agradeço a todo mundo que acompanhou, né, a todo mundo que comentou aí, eu vi os comentários, mas não pude responder. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.